Oi, oi. Oi, oi, pessoal. Som, ouvindo, ouvindo, ouvindo. Meta aí pra ver. Não? Não, Claudinho. Bom, galera, agora acho que vocês estão me ouvindo. Talvez um pouco longe, porque a gente descobriu qual que era o nosso problema, o microfone de lapela que a gente estava com o cabo rompido. E essas coisas acontecem no mundo virtual. É a sexta live que a gente faz, e não tinha acontecido isso até agora. E aprendemos que nós temos que ter 2 microfones para poder operar as lives sem ter problema. Então, nós vamos dar início oficialmente ao nosso evento. Quero agradecer a presença de todos que estão aqui presentes na nossa live. Para quem não conhece o C3 ainda, o C3 é um clube de negócios e relacionamento que reúne presidentes e diretores das principais construtoras, incorporadoras, fundos de investimento, grandes escritórios de arquitetura e a cadeia dos fornecedores da construção civil. O objetivo do C3 é pegar todos esses stakeholders da cadeia construtiva e tentar levar uma integração maior entre eles para que a gente tenha sucesso em performance construtiva, melhorias dos processos construtivos. Essa é a ideia do nosso projeto do C3. Sobre o nosso evento Conexões, a gente já realiza ele há mais ou menos uns 5 anos, presencialmente. Ele acontecia em momentos esporádicos. Agora, a partir do ano passado, a gente passou a ter um calendário, e esse evento é o evento de número 10, número 12, o 12º evento, e o tema dele é a impermeabilização no ciclo de vida do empreendimento. O patrocinador master desse evento é a Denver Impermeabilizantes, e eu queria pedir para vocês um minutinho para escutar uma mensagem do nosso patrocinador, o Sérgio Guerra. Boa tarde a todos, eu sou Sérgio Guerra, diretor-geral da Denver Impermeabilizantes. É um privilégio sermos o patrocinador master deste evento. Somos pioneiros no lançamento da tabela de vida útil de referência de todos os nossos produtos impermeabilizantes e acreditamos que o debate sobre o aprimoramento dos processos construtivos e durabilidade dos empreendimentos é o caminho para a evolução. Agradecemos e parabenizamos o C3 por colocar este relevante assunto em pauta e sendo debatido por grandes nomes que são referências na engenharia e na cadeia de construção civil. Então, essa foi a mensagem do nosso patrocinador, Sérgio Guerra. O C3 conta também com o patrocínio de outras empresas que nos ajudam aí a desenvolver a nossa plataforma. Então, quero agradecer ao Marcelo Novaes, da Concreserve, a Viviane, da Duraflor, a Alessandra e o Marcos, da Porto Belo. Quero agradecer também aos nossos apoiadores, o Magalhães, da Serafix, o Marco, da Ibratim, Cláudio Orives, da Penetron, o Thomas, da Rudloff e o Roberto Garcia, da Unis. Nosso evento de hoje conta com 5 grandes feras aí para falar sobre o tema. A gente tem o nosso mediador oficial, que é o Paulo Oliveira, CEO da Anatal Construção Modular, uma empresa que tecnicamente seria uma startup, mas já nasceu voando. Temos aí também o Mário Rocha, temos o CEO, presidente, fundador da Rocontec, temos o Marcelo Jensen, do Pátria Investimentos, temos o Luciano Segundo, da Denver, e a Suzane, da Proteção Engenharia. O conceito do evento Conexões é que a gente pegue
uma pessoa de cada segmento para colocar a sua posição referente àquele tema e, depois da explanação de cada um deles, a gente faz um debate entre os 4 para que cada um coloque a sua posição e o seu ponto de vista referente ao tema do evento. Queria dizer para vocês que o C3 produz muito conteúdo, com muita frequência. A gente tem conteúdos diários aí, inovações, novidades, lançamentos. Então, sigam as nossas redes sociais do C3, Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube agora, com muita força. E, para dar início ao nosso evento, quero convidar, então, para entrar no nosso grande palco, o nosso mediador, Paulo Oliveira. Seja bem-vindo, Paulo. Boa tarde a todos. Obrigado, Rodolfo. É uma satisfação estar com vocês e agradeço o convite carinhoso do C3 de mediar mais esse evento. É um tema que, pela sua relevância, dispensa comentários. O Rodolfo já colocou muito bem aqui. A implementação no ciclo de vida do empreendimento. Nós vamos ter visão de painelistas que são profissionais de primeira grandeza no cenário da construção, né? Falando sobre a impermeabilização, a importância do projeto, falando sobre a impermeabilização dentro da ótica da incorporação e da construção, né, dentro do mundo de uma incorporadora e construtora, que é a Rocontec, né, a importância da impermeabilização dentro da gestão de ativos, da gestão patrimonial, né, e vamos também ter uma posição sobre o papel, né, da impermeabilização e seu impacto na norma de desempenho. Bom, para não perder tempo, a gente teve um pequeno atraso, eu já gostaria de convidar a nossa primeira painelista, que é a Suzane, né? A Suzane Ascioli, ela é diretora regional do Instituto Brasileiro de Impermeabilização do Estado do Ceará, e é sócia fundadora da Proteção Engenharia. Suzane, a palavra é sua. Olá, boa tarde. Obrigada, Paulo, pela introdução. Obrigada a todos pela audiência. E esse momento da gente falar um pouco sobre a importância da impermeabilização e a importância do projeto. O projeto ele deve entrar na fase bem inicial, ainda com os projetos básicos de arquitetura e estrutura, para que nesse momento a gente possa sugerir algumas modificações, sejam eventuais modificações nos projetos da arquitetura e da estrutura, sobre a ótica da impermeabilização. Bem, primeiramente vamos definir o que é um projeto de impermeabilização sob a ótica da NBR 9575. É um conjunto de informações gráficas e descritivas que define integralmente as características de todos os sistemas de impermeabilização empregados em dada construção. Preste atenção que ele é bem amplo, né? Então, a gente precisa dar o devido cuidado para isso. Se você for ver uma edificação térrea, uma simples casinha, uma residência térrea simples, você já pode passar esse slide. Você já vê as interferências dos fluidos na forma líquida e vapor de várias maneiras, né? Você tem a chuva no telhado, você tem a chuva na fachada, você tem infiltração pelas esquadrias, você tem a condensação dentro do telhado, que é um ambiente úmido, você tem a condensação no banheiro, você tem a umidade por capilaridade. Então, se a gente tem tantas interferências assim numa edificação térrea, imagina numa edificação de subsolo, piscina, laje com playground, etc. E vale a pena salientar que as normas, principalmente a norma de desempenho, ela não define o local que deve ser impermeabilizado, ela define que a edificação deve ter o desempenho da estanqueidade, para não causar doenças nem mal à saúde do usuário. Pode passar. Então, sendo assim, a contratação de um projeto de impermeabilização, ele possibilita o estudo de viabilidade e dimensionamento correto dos sistemas de acordo com as especificidades do empreendimento, ele proporciona a unificação dos orçamentos, ele proporciona uma facilidade para a fiscalização,
a construtora, o executor tem como fiscalizar, já que existem umas premissas e os detalhes. Ele proporciona e antecipa os possíveis problemas que podem ocorrer durante a execução da impermeabilização, a definição das etapas de serviço. Por exemplo, você tem a impermeabilização de uma laje tipo e não sabe quem entra primeiro, se entra o reboco de gesso, se entra a impermeabilização, isso a gente pode prever e antecipar, certo? E uma das coisas principais que é a compatibilização com os outros projetos, né, de arquitetura, estrutura, elétrica e hidráulica. Pode passar. Para isso, a gente se utiliza das normas 9574, 75, a norma de desempenho e as normas específicas dos materiais e sistemas. A 9574 e a 9575, elas estão em revisão. Elas vão se juntar e vêm bem mais completas e bem mais específicas. Bem, como critérios para a elaboração de um projeto de impermeabilização, pode passar o slide. A gente consegue verificar que o projeto de impermeabilização, ele tem que atender os requisitos de desempenho e as normas específicas, isso como condição sine qua non, certo? Tem que recorrer à máxima racionalização construtiva, sempre observando a cultura de uso do cliente do local. Eu tive a oportunidade de participar do projeto de impermeabilização de um grande shopping center em Manaus, no Amazonas, e lá eles tinham uma laje de cobertura bem grande, e de início eu tentei especificar sistemas como poliureia, só que o cliente disse que não tinha aplicador, não tinha, os aplicadores ficavam no eixo São Paulo, Sudeste e Sul, eles não tinham conhecimento, então acabei de preferir a cultura de uso do cliente do local. Também, como critério, a gente tenta adequar aos subsistemas e elementos componentes do edifício, sempre prestando atenção às fachadas, às esquadrias, telhados, pisos, fazer uma compatibilização geral. E, por final, sempre prestar atenção no custo, certo? Ele tem que ter um custo compatível com o empreendimento. Eu tenho um cliente que diz que só tem empreendimentos tipo A. Ele tem tipo A, AA ou AAA, mas ele só tem tipo A. Mas o custo tem que estar sempre na escala de escolha dos sistemas de impermeabilização. Bem, próximo slide. O que mudou, certo, com a norma de desempenho? Antigamente, nós, projetistas e construtores, estávamos focados somente na garantia legal. Ou seja, a gente dimensionava sistemas para atender a garantia dos 5 anos. Com a norma de desempenho, em 2013, ela já veio mencionando alguns critérios de VUP que, para lajes manuteníveis com quebra de revestimento, que são justamente as lajes impermeabilizadas com piso, as piscinas, as coberturas utilizáveis, elas devem ter mínimo, para atender mínimo, 20 anos. Intermediário 25 e superior 30. Ou seja, fora a garantia, agora os sistemas devem ser dimensionados para que atendam essa VUP de 20 anos. Bem, e para atender e para ter esse desempenho, quem são os autores e quem são as pessoas responsáveis, né? Então, isso próximo slide, por favor. Isso é vamos dizer, uma obra de mão quádrupla, né? Começa com o incorporador, que ele define inicialmente as diretrizes gerais, que tipo de VUP ele quer, se é a mínima, intermediária ou superior, ele identifica se ele vai querer lajes manuteníveis com quebra ou sem quebra, ele vai investir numa qualidade de execução, de adequação de projetos. Então, ele ele participa nesse momento com os requisitos iniciais que, juntamente com as VURs fornecidas pelos fabricantes, fazem com que o projetista defina os sistemas para atender as VUPs da norma de desempenho. Então, depois que o projetista faz um projeto, o construtor, cabe a ele a responsabilidade de executar
os sistemas e comprar materiais de acordo com o projeto e as especificações do projetista. E, por último, o cliente usuário tem a participação nesse processo em fazer as manutenções preventivas para que essa VUP atenda o requisito inicial projetado no projeto de impermeabilização e requerido pela norma de desempenho. Próximo slide. Bem rapidamente, aqui a gente mostra um fluxograma de como é feita essa coleta de dados no projeto de impermeabilização. A gente faz reuniões iniciais de premissa com o construtor, verifica que tipo de padrão de compatibilização de projetos ele tem, de execução e de fiscalização e manutenção. Isso gera desenhos e propostas de sistemas que, depois de apresentados e avaliados, vão gerar detalhes específicos, cortes, o manual descritivo e o manual de manutenção. Como exemplo, no próximo slide, por favor, a gente coloca um questionário que a gente envia para o cliente. Esse questionário foi desenvolvido pelo IBE, certo? Ele está no guia da norma de desempenho, que por acaso já está até em revisão, mas a gente coloca para o construtor, incorporador, perguntas sobre qualidade de projeto, qualidade de fiscalização, de execução, de manutenção, se o projeto dele foi compatibilizado durante a fase do projeto, durante a fase de execução, se não teve fiscalização. E ele vai marcando as respostas e a gente tem essas respostas, cada uma tem um peso em que entra no método fatorial, apresentado aí acima, em que a gente vai resultar um fator. Esse fator, ele pode minorar, permanecer 1 ou majorar. Então, sendo assim, tendo uma construtora em que tem um critério de compatibilização de projetos muito bom, vai ter um controle de execução, contratou empresa especializada, tem fiscalização, tem manutenção, ela provavelmente vai ter um fator que vai majorar a VUR fornecida pelo fabricante. Já uma outra empresa que vai ter somente a visita eventual do engenheiro 3 vezes na semana, a obra é mantida pelo mestre, ela vai contratar mão de obra própria para executar. Então, o projetista, sabendo dessas informações, provavelmente ele vai ter que dimensionar um sistema de maior espessura, maior quilo por metro quadrado, porque o fator gerador vai minorar essa VUR desse sistema fornecido, essa quantidade de anos, né, da VUR fornecida pelo fabricante. Bem, próximo slide, por gentileza. Bem, depois que a gente, no projeto, define sistemas, faz esse cálculozinho da parte fatorial, a gente vai atrás da parte gráfica e principalmente das interferências com os outros projetos. Se a gente conseguir verificar essas interferências agora, nos desenhos, antes da execução, vai evitar muitos jeitinhos brasileiros que se dá na obra, na hora que você tem que resolver e não tem mais como mudar, né? Então, próximo slide, por gentileza. Então, aqui a gente pode verificar o projeto de a impermeabilização tendo interferência com a arquitetura, por exemplo, jardineiras passando por juntas, locais com recanto sem acesso para fazer o arremate. Se o projeto de impermeabilização for contratado bem no início, a gente pode solicitar para o arquiteto a mudança dessa jardineira, o deslocamento para a direita, para a esquerda, etc. Nós vemos também, próximo slide, nós vemos também as interferências com a hidráulica e elétrica. Pela norma, para fazer um perfeito arremate, a gente precisa que os tubos, eles distem pelo menos 10 centímetros das verticais e 10 centímetros das horizontais. Menos que isso, você já vai para o tal do jeitinho brasileiro. Então, você tem que já colocar isso para o projetista da hidráulica. Próximo slide. Nós temos também a interferência do projeto de impermeabilização com os projetos de alvenaria, revestimento e paisagismo. Árvores de grande porte com raízes perfurantes,
falta de drenagem, tudo isso gerando problemas para o usuário e para a estanqueidade da edificação. Interferência, próximo slide, interferência com a estrutura, lajes sem rebaixos, espaçamento de peças, lajes sem rebaixos que impossibilitam... Suzane? Oi, Suzane e Paulo, desculpa te interromper, mas eu tenho o carrasco do tempo. Você consegue finalizar? Sim, mais alguns slides e já termino. Interferência com a estrutura na laje sem rebaixo, de distanciamento entre peças. Próximo slide. Bem, aqui nos slides posteriores cita só como, se você puder correr os slides, eu agradeço. Só um case de um projeto nosso, que foi a Fiocruz, em que foi o escritório de arquitetura, que era o coordenador de projeto, pediu que a gente especificasse sistema de vida útil máxima superior, já que havia dinheiro para construir, mas não tinha a cultura da manutenção. Então, a gente especificou os sistemas à base de 30 anos, né, de VUP 30 anos, e apresentamos para ele todas as lajes que deveriam, todas as áreas impermeabilizadas, todas que vão acompanhadas de pranchas de detalhes específicos, etc. Fora os cadernos de descrição de sistemas e, principalmente agora, de manutenção. Suzane, obrigada. Muito obrigado, excelente bate-papo, parabéns. Bom, para continuar o nosso bate-papo, eu gostaria de convidar uma figura ilustre no cenário da construção brasileira, né, que é o sócio fundador da Recontec, a Rocha Construção e Tecnologia, que é o Mário Rocha. O Mário Rocha vai nos falar sobre a impermeabilização dentro da visão de uma consultora incorporadora. Mário, a palavra é sua. Obrigado, Paulo. Boa tarde a todos. Agradeço o convite do C3, poder participar de um grupo tão seleto aí, poder falar um pouquinho da minha visão, tecnicamente, sem falsa humildade, eu agrego muito pouco dentro dos meus pares aí na apresentação. Eu vou tentar me ater mais à visão, o que significa impermeabilização dentro do mercado imobiliário, quais são os pontos que refletem positivamente e negativamente, né? Primeiro seria a nossa, que eu chamei aqui de responsabilidade social. Tá? Só uma historinha, quando a gente começou a Recontec, a gente contratou uma consultoria que me fez redesenhar toda a empresa. Nós estávamos começando isso em 2012, a gente foi para um grupo, entendeu um pouco que era o B2B, a gente vinha de B2C, e eu com aquele meu grupo de engenharia, ele começou assim, Mário, me responde uma coisa, se a Recontec parar hoje, o que a sociedade perde? Eu já comecei a tremer, né? Daí ele emendou. Porque se você não souber responder isso, volta e fecha a empresa. Isso me fez refletir muito sobre qual é o ponto você, como CEO de uma empresa, direcionar aquilo que você faz. E hoje a Recontec busca muito trilhar nesse caminho de gerar valor para a sociedade, que nós chamamos aqui de projeto Empresa Válida. Tá? E daí nós vamos um pouco a visão do cliente, né? Acompanhei nos meus tempos e até hoje, a gente domingo não tem muito o que fazer, a gente vai no stand de venda para ver como é que estão caminhando as vendas. Né? Eu vi algumas vezes as pessoas no processo decisório de compra do apartamento lá, sempre a mulher, normalmente a mulher quer o apartamento, o marido está mais na defensiva, né? Não, a gente vende um dos carros, a gente não precisa 2 carros. Puxa, mas quanto dá a parcela? Se eu vender o carro, o corretor calcula lá, se der mais 30 mil de entrada, a parcela cai de 6 mil para 5.300.
e vai, mas ainda está duro, mas a gente não precisa jantar todo final de semana fora, tal. E depois que assina, compra o imóvel, normalmente volta com os filhos, os pais, para mostrar. Então, quer dizer, frustrar essa pessoa, a nossa responsabilidade social não é construir o prédio, a nossa responsabilidade não é fazer a alvenaria legal, tal. É uma pessoa que vai ter um comprometimento, muitas vezes durante 25 anos, de 25% da renda familiar. É esse o cliente que faz tanto sacrifício que tem que estar plenamente completo daquilo que era a sua expectativa. Então, quando vai receber o imóvel, a gente tem que estar perfeito, assim, nada menos do que perfeito. Então, eu vejo assim, eu estou saindo de uma visão mais holística, estou fazendo um step by step para tentar chegar na impermeabilização. Então, a expectativa da vida útil daquele imóvel, do cliente, não pode deteriorar. Ele pode ter um problema no primeiro, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano. Realmente, tem muito, todo mês, ele está lá, 20%, 25%, e quantos sacrifícios foram feitos para que ele adquirisse o imóvel. Outro, daí você começa o pós-obra. A gente chama aqui o pós-obra, a gente vê a pós-obra como uma grande oportunidade. Primeiro, a gente tem que entregar uma obra que tenha o mínimo de necessidade de assistência pós-obra. E uma vez havendo essa necessidade, a gente chama de pré da próxima, né? A gente tem que surpreender positivamente, pelo menos no atendimento, já que nós não satisfizemos na sua expectativa com relação a nunca ter problema no imóvel, que o atendimento do pós-obra seja o que a gente chama o pré da próxima, né? Que o cliente esteja encantado, pelo menos, com esse atendimento. Tá? O que a gente verifica, seja qual for o atendimento, tem um desgaste, o horário, a pessoa muitas vezes vai ter que trabalhar mais tarde, tem que correr lá na hora do almoço para abrir o apartamento para vistoria. Então, tem um desgaste grande nesse atendimento. E quando a gente vai, particularmente, para a patologia de impermeabilização, via de regra é mais complexo. Se você tem o vazamento de um banheiro, você vai o quê? Tem que, primeiro, abre o forro dele, vê lá que está pingando. Daí, muitas vezes, se é de impermeabilização, você vai ter que quebrar o apartamento de cima para poder realizar. Então, você já está com 2 clientes que você vai gerar uma insatisfação muito grande. Então, particularmente, a impermeabilização dentro dos apartamentos cria uma visão muito negativa por parte do cliente nesse atendimento. Ou seja, nós deveríamos zerar o problema de impermeabilização. E quando o problema é interno, daí aquilo pinga, mancha o carro da pessoa embaixo, você vai ter que interditar uma área, uma atividade muito agressiva, a manutenção de pilotismo. E quando você vai para verificar o seu investimento, quando você constrói um imóvel, isso aqui é uma média aqui das obras da Rocontec, você vê que o custo da impermeabilização no imóvel residencial, ele fica abaixo de 3%, né? Bem abaixo de fundação, estrutura, né? Alvenaria, elevador, algo que, para o seu pós-obra, para convivência com o seu cliente, tem um peso tão grande a nível de potencial de gerar insatisfação, é uma coisa que pesa 3% do valor da obra. Ou seja, talvez não, com certeza não é inteligente a gente buscar uma economia nesse item. Outro ponto, que foi um trabalho do professor que levantou, que eu achei muito interessante, se puder colocar o próximo slide, com relação ao investimento em cada etapa. Tá?
foi muito bem colocado pela Suzane, se a gente colocar assim como um dinheiro, aquilo que você gasta para fazer um projeto com bastante profundidade, junto a todas as outras matérias que você tem, estrutura, revestimento, instalações hidráulica, elétrica, ar-condicionado, você gastar um dinheiro. Se você fizer isso na fase de obra, que é o que ela chamou de jeitinho brasileiro, a gente chama na obra de gambiarra tal, você já gasta 20% a mais. Se você fizer isso já numa fase de obra pronta, teste, você já gasta 7 dinheiros. Agora, a média de investimento, se você tiver uma obra habitada, muitas vezes tem que mandar a pessoa para hotel, tal nível de atuação que você vai ter que ter para recuperação, você gasta 15 dinheiros. Eu acho que é outra coisa para a gente refletir muito, e como colocou a Suzane, a gente tem um investimento muito grande na parte de projeto e na especificação correta de materiais e serviços, tá? A gente vê, assim, eu coloquei rapidamente, né, a evolução do sistema de impermeabilização, a gente vê que só em 65 começaram os primeiros estudos, 68 a publicação da primeira norma, 75 fundou o Instituto Brasileiro de Impermeabilização, em 2008 a norma, e agora em 2013 a norma de desempenho. Eu até me encaixo nesse meio aí, eu me lembro em mais ou menos 1980 para 81, eu era engenheiro recém-formado e fui fazer, na época, para Gomes de Almeida, né? Como fazer impermeabilização, caderno de impermeabilização. Estava começando a manta asfáltica. Até então a gente usava o feltro asfáltico, que eram camadas de feltro embebido em asfalto na obra, ou seja, totalmente vulnerável. Quando a gente vai para a patologia, isso é a publicação do Siduscom 2019, aqui está mais relacionado não ao número de problemas, mas o quanto custa a solução dos problemas, e aí entra esse ponto que é a impermeabilização. Muitas vezes você tem que interditar um apartamento, ou interditar 2 apartamentos, tal. Tem lá a impermeabilização à frente de, inclusive, instalação hidráulica, elétrica, caquilho, com 32%. Ou seja, essa é uma média das empresas, né? É um item que precisa uma atenção redobrada, tanto no aspecto de investimento para correção, quanto no aspecto, como tentei colocar no início, de desgaste da nossa imagem. Vou correr aqui, Paulo. Diga. Vou acelerar. Então, voltando, o próximo slide. Esse investimento, se puder mudar o slide para mim, forte em projetos e todos esses cuidados. Hoje, a Rocontec, que é o próximo slide, nós temos na parte de impermeabilização, se puder ajudar aí, Carla, mudar o slide, nós temos impermeabilização 8%, quer dizer, um quarto do que tem a média do setor. E mesmo assim, é um ponto muito forte a nível de preocupação por todos os desgastes que essa intervenção traz. No próximo slide, a gente consegue ver que dentro da impermeabilização, o ponto ainda mais forte é a falha de projeto. Mais do que execução, muito mais, a gente vê muito pouco problema da qualidade do material. Essa falha de projeto, normalmente, não é a falha do projeto de impermeabilização, mas é a interface com outros projetos. É a meia cana que trinca, a virada da piscina que traz pontos de fissura. Então, a parte de projeto ainda é a interface com os demais projetos é um ponto que tem que ser muito tratado. Outro ponto dentro daquilo que falou da nossa responsabilidade social, se puder mudar o slide.
Vamos lá, mudou. Eu acho que as empresas hoje todas têm que ter um compromisso muito grande dentro da sua gestão, da sua estratégia de gestão da empresa, um comprometimento muito grande com sustentabilidade e solidariedade. E eu vejo toda essa parte de a utilização do asfalto, quer seja com maçarico, quer seja tem obra que não usa caldeira, tal, como uma coisa ainda muito distante de uma solução sustentável. Aqui tem um desafio aí para todo o setor. E, por último, nós temos aí a norma de desempenho, que pode passar os 2 slides, a Suzane já abrangeu bastante isso, onde nós temos que garantir estanqueidade, durabilidade e condição de manutenção, que é o próximo slide. Ou seja, eu vejo uma grande oportunidade dentro da impermeabilização de você fazer a diferença dentro do mercado imobiliário, se você vier aplicar tudo isso com muita atenção. Tá bom? Agradeço aí a oportunidade. Obrigado, Paulo. Desculpa me estender um pouco. Grande abraço a todos. Obrigado, Mário. Excelente também. E acho que vale a pena a gente destacar, para quem está com a gente nesse evento, né, não só a relevância do projeto, mas como é uma grande bobagem contratar projeto por preço. Ou seja, projeto é investimento, né, não é custo. A gente contrata a competência e vocês tiveram 2 visões importantes. A visão da relevância do projeto, do impacto da norma de desempenho, e a visão do incorporador e do construtor, né, atestando tudo isso que a própria Suzane já falou. Muito bacana. Então, vocês já têm algumas preocupações importantes, as patologias dentro desse cenário, e eu gostaria de chamar para conversar com a gente agora o Marcelo Jensen. O Marcelo é gerente técnico, o Marcelo é diretor técnico da área de Real Estate do Pátria Investimentos, né? Grande profissional. Então, ele vai falar para a gente do impacto da impermeabilização na visão do dono, né? O impacto da impermeabilização nos investimentos imobiliários. Por favor, Marcelo. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Zaga e demais colegas que estão participando do painel. Quando me convidaram para participar desse evento, eu refleti um pouco para verificar o que eu podia acrescentar a esse empreendimento, tendo tanta gente competente aqui. E como o Paulo falou, eu estou trazendo um pouquinho a visão de dono, porque nós no Pátria Investimentos, principalmente na área de real estate, nós tratamos bastante com empreendimentos corporativos, e eu vou falar um pouquinho disso que o Mário falou, desse desgaste que traz para os inquilinos. Eu tenho uma primeira parte mais para contextualizar vocês um pouco do que é o Pátria Investimentos, para quem não conhece. O Pátria Investimentos é uma empresa de gestão de fundos de investimento, ela hoje é considerada a maior empresa no Brasil, tem um grupo de sócios que já trabalha junto há muito tempo e consegue, junto com a parceria com a Blackstone, ter uma presença global. Hoje, nas diversas verticais do Pátria Investimentos, a gente tem, somando todos os ativos sob gestão, mais de 65 bilhões. É bastante coisa. A gente vai destrinchar um pouquinho, chegando até a área de real estate. E dentro da estratégia principal do Pátria, dos itens que tratam basicamente ao que diz respeito a isso, a gente pode trazer sustentabilidade e governança corporativa, um pouco do que o Mário falou, de preocupação com o meio ambiente, uma competência operacional e criação de valor muito importante nos nossos ativos, e nós somos muito duros, muito rígidos no controle, não só de projeto, de execução e do uso dos ativos. Já no próximo slide, podemos passar o slide, porque vocês estão um pouquinho atrasados aí. Esse slide eu já falei, pode passar para o outro, por favor. Eu vou passar bem rápido nesses primeiros para a gente se ater um pouco mais lá no final. A área de real estate, especificamente, ela tem no portfólio mais de 4 bilhões de ativos sob gestão. E qual que é a estratégia da área?
basicamente, o desenvolvimento e a gestão de ativos, além da aquisição de ativos, olhando no Brasil inteiro e atento a todo tipo de oportunidade que, de uma forma ou de outra, você tem o ativo imobiliário como lastro de investimento. E a gente tem todo tipo de empreendimento imobiliário. Nós temos escritórios, galpões logísticos, galpões refrigerados. A gente ainda tem as companhias, né? Que eu vou falar um pouquinho mais para frente quais são essas companhias. A gente já trabalha há algum tempo, a gente já trabalha, muitos de nós trabalhamos há mais de 10 anos juntos, isso faz bastante diferença na sinergia com o time. E temos diversos modelos de investimento. Eu acho que do mundo, do ambiente de real estate, eu sou da área imobiliária, né? Eu fui estagiário do Mário. O Mário é um grande professor de muitos de nós aqui. E eu tive a oportunidade de trazer um pouco do conhecimento da área técnica para dentro do ambiente do mercado financeiro. O próximo slide, vamos falar agora um pouquinho como é que são os empreendimentos imobiliários dentro da estratégia de real estate. Basicamente, dentro da estratégia, a gente tem duas linhas de negócio, ou aquisição de ativos ou desenvolvimento de ativos. A aquisição, a gente tem duas grandes frentes. A aquisição de empreendimentos corporativos, através do nosso fundo imobiliário PAT-C, e empreendimentos logísticos, através do PAT-L. Quando eu falo de desenvolvimento, é quando a gente desenvolve os ativos do modelo Greenfield. A gente tem as plataformas, tanto Alphaville, Tenco e Guardiaqui são empresas investidas da área de real estate do Pátria Investimento. E tem os ativos que estão fora dessas companhias, que são ativos que tratam de logística seca, refrigerados, empreendimentos industriais, instituições de ensino, hospitais. Trouxe algumas fotos aqui para vocês terem ideia. No centro de distribuição da Marisa, tem um empreendimento grande em Itatiaia, o próprio Hospital Sabará foi um empreendimento que nós desenvolvemos lá no Pátria. No próximo slide, como é que funciona o ciclo de vida desses empreendimentos? Então, no momento da aquisição, a gente obrigatoriamente faz uma diligência, e no desenvolvimento do ativo, a gente passa pelas mesmas etapas que qualquer incorporadora tem. Então, a gente tem o entendimento das necessidades, que no caso do residencial, entendimento das necessidades do mercado que faz a aquisição do ativo. Aqui no nosso caso, quando a gente fala de corporativo, industrial, logístico, a gente está falando das necessidades dos usuários desse tipo de ativo. As especificações técnicas, os projetos, que são muito importantes, nesse caso eu sou um defensor ferrenho do uso de projetos de boa qualidade, e a execução da obra propriamente dita. Depois a gente vem para a fase de monitoramento. O empreendimento é entregue e o inquilino, o usuário, começa a usar esse empreendimento. E a gente tem todo tipo de inquilino. A gente tem o inquilino que é mais cuidadoso, a gente tem o inquilino que é mais agressivo ao ativo, e a gente tem que estar atento, não só para que o ativo mantenha o seu valor de mercado, mas também que o uso dele não prejudique a ele mesmo. Então, periodicamente, a gente faz visitas aos ativos e, se a gente identifica algum problema, a gente implementa alguns planos de ação. Claro que, dependendo do tipo de problema, a gente tem uma gestão de risco bem detalhada e bem criteriosa. E chega no final, o ciclo de vida do investimento no PAT, ele termina com desinvestimento. A gente ou faz aquisição e desenvolvimento, tem o uso do empreendimento e chega um momento que ele é desinvestido, quando ele é vendido. E esse é um dos pontos muito importantes, e é por isso que a gente tem que cuidar para que durante o ciclo de vida do projeto, esse projeto seja bem cuidado, seja bem mantido. E de que forma? A gente usa as premissas de projeto básicas, são as premissas estabelecidas até pelos próprios requisitos da empresa, do inquilino. A gente tem alguns procedimentos internos, mas são procedimentos muito mais associados ao uso e à manutenção, e o que para mim é muito importante, que é a escolha de bons parceiros para executar, quer sejam os parceiros projetistas ou os parceiros executores. Como qualquer fundo de investimento, a gente tem uma estrutura bem enxuta e sustenta
a nossa operação em cima de bons prestadores de serviço. E aí, dando um highlight em alguns dos temas, e aí eu quis trazer aqui um pouco em cada uma das etapas dela, quais são os cuidados que a gente tem especificamente para o ponto de vista de impermeabilização. Então, no momento de due diligence, a gente procura identificar quais são os sistemas que estão sendo utilizados, isso se a gente faz uma aquisição, né, propriamente dita. O estado de conservação, inclusive a necessidade de ter alguma reserva financeira para algum reparo ou alguma manutenção em função daquilo que a gente viu na diligência. Indo para a parte de desenvolvimento, a gente cuida muito das especificações técnicas, porque tem N tipo de impermeabilizações e toda a ordem de uso, cliente, produto químico diferente. Então, reconhecer qual é o produto, qual é o sistema adequado para cada um é muito importante. Projeto, que já foi dito muitas vezes, eu sou defensor ferrenho dos projetos, não só na escolha de um bom parceiro, na identificação dos melhores sistemas, da recomendação de execução que esse projetista vai dar para a construtora e a performance. Né? Acho que a norma de desempenho ela é muito mais focada em empreendimentos residenciais, mas a gente trata com performance quando a gente fala de corporativo ou industrial. A execução da obra, que é o cuidado que a gente precisa ter depois do projeto, as inspeções periódicas, que são muito importantes para a gente verificar se aquilo que foi projetado, foi executado e está sendo utilizado, está sendo mantido como esperado. E os planos de ação, que são planos de ação. Por que eu chamo plano de ação? Se você está identificando um determinado vazamento, e esse determinado vazamento a gente conseguiu identificar a causa, consegue estar atento às consequências desse vazamento, a gente implementa um plano de ação o menos agressivo possível para a vida do empreendimento. Bom, indo para o próximo slide, como nem tudo são flores, eu trouxe alguns exemplos aqui de algumas coisas que não deram tão certo em alguns dos ativos, para vocês terem uma ideia. Nós tivemos um empreendimento corporativo na Barra, o Lagoa Corporate, que teve uma infiltração no subsolo. E o que levava a uma degradação da estrutura geral e o isolamento de parte das vagas. A gente, se vocês acham que é muito desgastante, de fato é muito desgastante um vazamento na vida da família, imagine o que é um vazamento num edifício corporativo, numa empresa que por conta desse vazamento pode perder receita e de forma implacável vem para cima do proprietário. Tratamos com cristalização e mesmo assim não conseguimos zerar esse vazamento, acabamos optando pela captação e descarte dessa água que acabava escorrendo lá. Nós temos a sede da Bast, esse empreendimento já foi nosso, ele tinha uma infiltração importante na cobertura, por uma manta que havia sido executada e não tinha proteção mecânica, o que gerava uma infiltração absurda embaixo, que tornava o ambiente insalubre. Tivemos que trocar essa impermeabilização e essa proteção mecânica para poder sanar o problema. O Rio Prime teve problemas no passado que nós já corrigimos, que eram problemas existentes na infiltração, em função de mantas que tiveram a proteção mecânica desgastada. Nós tivemos que agir em todo o portfólio para poder retirar a proteção mecânica, refazer a impermeabilização, refazer a proteção mecânica para poder sanar os vazamentos e evitar com isso danos aos equipamentos dos inquilinos que estavam ali embaixo. Atento, que era um call center bem importante, que ficava ali no Belenzinho, esse prédio era um prédio muito antigo e ele foi retrofitado. E nesse retrofit, a impermeabilização ela acabou não sendo bem executada, o que deu um problema muito grande de infiltração, que acabou tendo que interromper todas as operações da Atento. Imagina um call center parado, sem funcionar por conta de um vazamento. E o IBMEC, que é o IBMEC prédio lá no Rio de Janeiro, nós tínhamos esse prédio nós já vendemos também, tinha uma laje de cobertura exposta ao tempo, que era acessado pelos estudantes, e teve uma falha importante de execução, que gerava um vazamento muito grande. A gente teve que tirar todos os revestimentos e refazer toda a impermeabilização.
E aí, com base até nesse histórico que eu falei para vocês, esse é o último slide, eu vou ser bem rápido para passar a bola para vocês que conhecem mais. Vou trazer um pouco para vocês terem uma ideia dos impactos que um mau sistema de impermeabilização, quer seja porque ele é mal projetado ou mal executado, pode causar. Desgaste com o inquilino, primeiro. É um desgaste muito grande, não só pela questão emocional que um vazamento traz, mas pela questão financeira. Muitos de infiltrações dessa ordem pode acontecer em cima de CPDs, em cima de equipamentos, em cima de produtos armazenados. Eles podem fazer com que essas operações de inquilino sejam interrompidas. E vocês podem imaginar qual é o tipo de consequência que isso dá. Quando isso acontece, muitas vezes a gente não é preparado, a gente não está contingenciado para um tipo de reparo. Não só para o custo do reparo, mas para o custo de uma eventual indenização. Né? Como o executor é a primeira, quando a gente liga para alguém, a primeira pessoa que a gente liga para quem executou, apesar de o problema ter nascido em projeto ou ter nascido com o produto, esse executor acaba, com esse executor a gente acaba tendo bastante desgaste, porque imagina depois de 2, 3 anos chamar ele para voltar para corrigir. Bom, falar em interrupção de operações, a perda de receita, e eu digo perda de receita porque quando acontece uma interrupção na operação, esta empresa acaba não conseguindo faturar e, consequentemente, ela vai virar para nós e falar, bom, como eu não consigo faturar, eu vou ter que rever com você o valor que eu pago de locação. Dá para vocês imaginarem como é difícil isso. Ainda tem a questão da depreciação e o risco de imagem. Uma empresa como o Pátria não pode correr o risco de ter riscos de imagem associado a todos os itens para cima que eu comentei. E à direita, quais são os principais pontos de atenção que eu cuido bem de perto para que esses impactos do lado esquerdo não aconteçam. Primeiro, no momento da diligência, isso é uma coisa que eu confesso que a gente é muito mal informado a respeito disso, de como fazer aquisição de ativos e poder avaliar a impermeabilização desses ativos no momento da aquisição. Há que ter uma evolução nesse cenário. O custo-benefício. Por que eu falo do custo-benefício? Eu falo do custo-benefício aqui já olhando para desenvolvimento, porque nós estamos falando de investimento, não estamos falando de custo. E quando você fala de investimento, você tem que ter do lado um retorno. E é inevitável que a gente avalie o investimento para qualquer sistema que a gente executa versus o impacto que pode haver no caso de um refazimento. Né? Isso é bem importante a gente olhar. A avaliação de vida útil é muito importante, porque desse ciclo de vida do empreendimento, a gente precisa garantir que, quando a gente vai vender, esse projeto, claro, salvaguardado a questão de uso do ativo, que o ativo envelhece, que ele tem o mesmo poder, o mesmo valor, mesmo performance esperada quando no desenvolvimento inicial. O que é muito importante é identificar de onde veio a falha. A falha pode ser de projeto, a falha pode ser de produto, e pode ser de execução. Mas o Mário sabe muito bem que mesmo que seja um problema de projeto ou um problema de especificação, é o telefone da construtora que vai tocar primeiro. Gestão de projeto, acompanhamento e recebimento é muito importante. Quando eu digo acompanhamento durante a obra. Os nossos parceiros também, gerenciadores, fiscalizam a obra diariamente para garantir que aquilo que foi projetado está executado. E o recebimento, porque dentro do... Já estou acabando, Paulo. Já estou acabando. Um minuto, já estou acabando. E, por último, o recebimento, né? O recebimento que a construtora, quando termina, entrega o produto para nós, tem que haver uma boa recomendação de como usar, como manter, para que a gente não tenha problema no futuro. E aí entra 2 pontos que estão ligados, né, que é a estrutura contratual. O que eu falo de estrutura contratual? É a estrutura contratual com o executor e, eventualmente, até com o fornecedor de materiais, para que possa ser estabelecido as responsabilidades, tenham muito claros critérios de medição para que a gente possa garantir que, durante a execução,
nada fique para trás e não tenha nenhum problema. E, eventualmente, retenção e multa se a gente achar que é necessário. E o seguro, ao final, que dá essa amarração em tudo e tenta, de uma forma não desejada, cobrir todos os riscos com as coberturas programadas. Eu acho que é isso, Paulo, é isso que eu queria dizer. Eu espero ter colaborado com essa discussão. Tenho os meus contatos aqui, se vocês quiserem entrar em contato para bater uma bola em algum momento. A bola está com você agora, Paulo. Parabéns, Marcelo, show de bola. Vocês viram a responsabilidade e a posição de quem cuida de um patrimônio de 4 bilhões de reais. Não é brincadeira. De novo, a importância do projeto, o impacto dos problemas de falhas de impermeabilização em qualquer que seja a fase do projeto, não importa, né? Mas muito bacana a posição do Marcelo. Eu, às vezes, estou aqui, gente, olhando para baixo, é que eu estou no celular, eu tenho um back-office aqui, recebendo perguntas e dando um feedback sobre as coisas que a gente está fazendo, tá? Mas eu estou absolutamente ligado no que a gente está fazendo aqui. Bom, eu gostaria de chamar agora para conversar com a gente o Luciano II, da Denver. O Luciano é gerente técnico da Denver Impermeabilizantes, tem uma história e tanto no mundo da impermeabilização, já passou não só por empresa de impermeabilização, como por construtora, né? Então, ele tem um olhar importante e afinado, e eu encomendei para ele uma questão importante, dentro dos 10 minutos dele, falar também sobre a relevância da homologação dos fornecedores, dos aplicadores, tá certo? Palavras com você. Boa tarde, né? Boa noite a todos, né? Deixa eu ir rapidinho aqui com o meu tema, eu vou falar um pouco sobre a norma de desempenho, né? Começando essa norma, ocorreu os primeiros estudos em 2000, a primeira edição veio em 2007, porém, ela só foi publicada em 2013. Olha o tempo, né, que levou para ocorrer essa publicação. Mas aí a gente está falando, agora nós estamos em 2020, né? O que aconteceu, né, para hoje nós estarmos aqui falando de impermeabilização? Porque a impermeabilização começou lá em 2000, quando ela foi publicada. Tudo isso que foi discutido, que está sendo discutido aqui, já estava na norma, que agora também está sendo revisada, né? E aí eu tenho uma opinião bastante particular quanto a isso. Eu acredito que demorou porque teve que acontecer, vem acontecendo aí quebra de paradigmas, né? E isso leva tempo, né? Porque a impermeabilização, aquele serviço que custa de 1 a 3%, na obra, é um serviço, a impermeabilização é uma arte, né? É um trabalho artesanal. Então, muita gente não dá importância para isso. Esteticamente, não oferece quase nada, a não ser algumas que ficam expostas, mas a grande maioria fica escondida sobre acabamentos. Então, essa visão mudou e vem mudando, porque a impermeabilização, quando ela é mal executada, aí pode ser por uma consequência do projeto, do produto, da mão de obra, ele pode virar um monstro, a impermeabilização pode virar um monstro. E aí são custos altíssimos, porque sempre tem acabamentos caros, em grandes quantidades, deteriorização da estrutura, perda da saúde, né, da saúde do usuário, e tem uma coisa que não dá para mensurar, né, que é a insatisfação do cliente. A impermeabilização sempre pinga na mesa do presidente, né? Sempre que alguém liga, fala, pingou na mesa do presidente. Então, sempre bastante difícil, né? Tá resolvendo a impermeabilização. Então, eu acredito que essa demora é justamente por causa dessa consciência, dessa quebra de paradigmas. E aí, a gente indo para a norma de desempenho,
A norma de desempenho trata de alguns requisitos como segurança, habitabilidade, sustentabilidade, que eu nem vou tocar no assunto aqui, porque senão a gente vai virar aí a madrugada. Então, para hoje, o que eu destaquei? 2 tabelinhas. A C2, né, que eu quero que coloca ali algumas categorias, né, de vida útil de projeto, e aí eu quero focar no 2, que é a manutenível, né, porque grande parte das implementações estão focadas nessa categoria. A categoria 3 é uma que eu tenho a impressão que, depois de termos subido alguns degraus, nós vamos ter que descer para poder tratar, que é a área não manutenível, né, que estão ali, porque a gente impermeabiliza também as fundações. Então, é uma área que precisa ter uma atenção especial. Um caixão perdido, né, onde tem impermeabilização embaixo e em cima, sempre se falou no mercado, né, nós vamos colocar uma impermeabilização mais simples embaixo e a melhor em cima. Com essa situação de não manutenível, essa implementação tem que cumprir com o tempo da estrutura. Então, a melhor teria que estar embaixo, mas isso é para depois. Vamos focar na 2, na manutenível. Então, indo para a manutenível e indo para a tabela C6, para a próxima tabela, o que acontece? Aquela área manutenível, né, esse é só um pedacinho da tabela C6, referente à impermeabilização, e ainda eu tirei uma parte que trata de juntas, rejuntes, porque aí ela é considerada com vida útil mínima, intermediária, superior de 4, 5 e 6 anos. Eu trouxe esses 2 pontos, por quê? Porque hoje é assim que nós estamos trabalhando com a impermeabilização, é assim que nós estamos fazendo nossos trabalhos, o guia do IBE que está sendo revisado, está trazendo dessa forma, aonde existe a manutenção sem quebra de revestimentos e a manutenção com quebra de revestimentos. E aí, se você não tem quebra de revestimentos, a gente está indo para 8, 10 e 12, e com quebra, a gente está indo para 20, 25 e 30. Poxa, aí, quando a gente fala de 8, 10 e 12, está muito parecido com o que a gente pratica hoje no mercado, né? Porém, quando a gente fala 20, 25 e 30, isso acho que causou um susto no mercado, porque 30 anos é muito tempo. Vamos fazer um exercício aqui. Pega a idade que você tem hoje e coloca 30 anos. Quantos anos você vai ter? Então, é tempo à beça. O que a gente precisa fazer para chegar nessa idade, né? Então, o que acontece quando a gente se depara só com essas 2 planilhinhas, com esses 2 itens? Aparece um monte de dúvidas no mercado. E aí a gente fala, eu vou usar 10, 12, 25, como é que eu devo escolher a impermeabilização? Todos os fabricantes vão ter a mesma vida útil, né, de referência, a VUR. Posso decidir sozinho? Não, gente. É uma equação complexa de se resolver. Mas eu vou tentar ser sucinto e falar rapidamente os pontos que mais que são necessários para a gente entender melhor o que acontece. A norma, ela vem e fala de VU, né, que é a vida útil, simplesmente. O que é a vida útil? Período de tempo em que um edifício ou seus sistemas, elementos e componentes se prestam às atividades para as quais foram projetadas e construídos. É isso. É o que se espera daquela construção, né? E tudo que está dentro dela. Porém, a vida útil é o tempo estimado, porque se é estimado, tem diversos outros fatores que influenciam nessa vida, né? Nessa vida útil. Que pode ser, como a Suzane já falou, como outros amigos aqui já falaram, pode estar ligado a projeto, qualidade, fiscalização, como são feitas as proteções mecânicas, se está exposto a intempéries, as manutenções, né, que hoje está sendo muito faladas, e a condição de exposição dessa camada impermeável, né? E aí, o interessante aqui é a VUR, né? Porque se você pegar a norma de desempenho, não tem a VUR. Só que, para se fazer o método fatorial, você tem que ter uma base, você tem que ter um ponto de partida. E aí, pessoas do mundo da impermeabilização, juntamente com o IBE,
fizeram um estudo, trouxeram uma norma de uma ISO, né, de edifícios e bens construídos, que é a ISO 15686, e fizeram esse estudo, onde são uma norma de 10 partes, onde a 8ª parte fala de vida útil de referência. E aí veio essa vida útil de referência, que é responsabilidade do fabricante. O fabricante, por ele ter conhecimento dos seus produtos, ele sabe aonde aplicar o produto e quais são as melhores condições que deve ser aplicado. Então, a VUR é a base para a VUP, para a vida útil de projeto. Então, é muito importante para os projetistas. E aí, quando a gente fala de vida útil, a gente fala assim, e a garantia? Então, vou ter que dar uma garantia agora de 30 anos, de 20 anos? Não. A garantia vão permanecer da mesma forma. Ou a garantia legal, que para a implementação são 5 anos, ou a contratual, que é feita acordo entre as partes, né? Não muda. Mas como que vai ficar isso? As garantias vão continuar as mesmas, porém, a forma da gente enxergar a impermeabilização vai ser diferente, porque hoje a gente tem um fator na nossa mão que é muito mais palpável, né? Não é se vai romper a 400 newton ou se vai simplesmente, não pode ser aplicado na pressão negativa. O parâmetro vai ser, se você colocar esse sistema da forma adequada e você cumprir com todas essas premissas aqui, a sua vida útil vai ter tantos anos. E aí, quem está construindo vai ter a visão do que ele precisa. Ele precisa de uma implementação para 20 anos ou para 30 anos? Quando é que ele quer fazer essa manutenção? Esse, acho que é o fator principal. E aí, falando tudo isso, o que vem à tona? É o desempenho. A gente, hoje em dia, a gente está pensando em desempenho. E os produtos impermeabilizantes para ter desempenho, ele tem algumas coisas que a gente não pode deixar de pensar, que é resistir a cargas estáticas e dinâmicas, a movimentos, né, de dilatação e retração do substrato, resistir à degradação ocasionada por influências climáticas e térmicas, se vai ter ataque químico, biológico. A gente tem que saber as pressões hidrostáticas, né, da onde está vindo essa água, a água de percolação, coluna d'água, a umidade do solo, apresentar aderências. O produto que precisa ter aderência, ele precisa estar aderido, se é flexível, se é a resistência e estabilidade física química. E claro, gente, nada disso acontece se não existir o projeto. O projeto precisa existir. Sem projeto não tem VUP. Vida útil de projeto, de quê? Não tem. E aí, tudo isso vai por água abaixo. Então, é muito mais uma conscientização do que nós queremos e do que nós precisamos. Claro que nós gostaríamos o Paulo, sempre eu aprendi essa frase com o Paulo, né? Não é um céu de brigadeiro, né? A gente ainda não está nesse estágio, mas a gente tem que procurar as melhorias, né? E aí, resumindo, como hoje se busca isso, localiza a área, essa área vai ter proteção ou não? E aí eu já sei quais idades que eu vou trabalhar, quais são as condições dessa área, a estrutura, o tamanho, a exposição a intempéries. A partir daí vem a especificação do que usar, que vai estar na mão do projetista dos melhores casos, né? Estou acabando, Paulo. Dos melhores, o que nós gostaríamos para o mercado, né? Que todas as obras tivessem projeto. Mas, infelizmente, isso ainda não acontece. Então, isso não acontecendo, as pessoas envolvidas na implementação têm que levar, né? Por isso que uma live dessa é tão importante, para o conhecimento ir fluindo e alcançando as pessoas. Tá? E, para finalizar, as responsabilidades. A norma fala algumas responsabilidades, mas eu quero falar responsabilidades diferentes do que a norma fala. Do fornecedor, que eu acho que está forçando o fornecedor a procurar sempre melhores opções, melhores produtos, para que ele continue competitivo, né? Hoje está surgindo aí construções novas. Ontem eu assisti uma live muito legal,
de construções modulares, impermeabilização, estrutura seca, e isso força a melhoria. Projetistas que estão acostumados, né, que tem aquela vontade, né, por conhecer alguns sistemas, de estar especificando. Vamos ver, esses sistemas que vocês sempre trabalharam, eles atendem a essas idades? Será que não temos que buscar outras opções no mercado? Incorporadores e construtores, vocês que estão acostumados a também usar sistemas, porque sempre trabalharam com eles, será que esses sistemas que vocês usam se enquadram no que a norma solicita? Será que não é necessário rever o que está sendo utilizado, apesar de dar certo? Se acontecer algum problema e for judicialmente, você vai ter condições de provar que está dentro do que a norma solicita? Usuário, ele está responsável pela manutenção. Será que ele sabe disso? Será que ele não faria outras escolhas se ele soubesse que ele está responsável por essa manutenção, operação e manutenção? E a norma não fala de aplicador, né? Engraçado, né? O aplicador que dá a garantia do serviço na obra. É ele que compra o material, ele que aplica e ele que dá a garantia. E ele é do duelo, geralmente ele é o ponto mais fraco. E aí eu falo, eu acho que a norma vem para colocar um pouco de pressão nesses executores, falar, opa, 30 anos, 25 anos, o que eu preciso melhorar para que eu consiga chegar, né, consiga fazer um trabalho com essas idades? Isso é o que eu tinha para estar falando da improvisação ligada à norma. Obrigado, Luciano, parabéns, muito bom. É importante esse ponto final, né, e eu queria chamar a atenção dos meus amigos do setor, da indústria e do IB, porque de nada adianta tudo isso se a gente não trabalhar fortemente um sistema criterioso de treinar, capacitar e homologar os aplicadores. Isso é muito importante para que a gente consiga, de fato, transferir o desempenho do sistema para o produto aplicado. Mas mais um conteúdo de qualidade entregue pelo C3, pelo Conexões. Espero que vocês estejam gostando e a gente vai dar início às perguntas, aos debates. Então, quem não fez as perguntas ainda, por favor, as faça, que a Renata vai passando para mim aqui, né? Então, eu queria começar com uma primeira pergunta, que é do Marcos Maran. Na verdade, ele pede um comentário do Marcelo Jensen. Ele diz o seguinte: Marcelo, a maneira de mitigar riscos pode ser o comissionamento na fase de obra e o retrocomissionamento durante a operação e uso. O comissionamento também engloba a análise da documentação. Você quer comentar, Marcelo, por gentileza? Concordo totalmente com o que ele falou. Eu vou entender comissionamento aí como aquele procedimento de entrega dos serviços executados, né? Apesar de impermeabilização não ser um equipamento, eu vou entender que comissionamento seria isso. É muito importante. Eu acho que quando eu recebo algumas obras, eu sempre cobro o tal do manual de operação e o manual de operação da construtora. E às vezes as construtoras não tomam muito cuidado para fazer esse documento. E para mim, esse é a Bíblia que eu acabo usando depois para cuidar e para gerir o ativo. Então, é muito importante essa entrega, esse comissionamento que foi dito aqui, e que apesar que a gente tenha algum conhecimento, como a responsabilidade da manutenção é do inquilino, é do usuário, ele precisa ser adequadamente orientado a como fazer essa manutenção, como ter esse uso, porque depois lá na frente, quando tiver o vazamento, ele for ligar para a gente, eu vou falar assim, vem cá, você fez o que estava escrito lá no plano de manutenção, que foi indicado pela construtora, você fez o que devia ter feito? Ah, não fiz. Então, você não fez, aí fica difícil. Então, é muito importante essa fase, não só para que a gente consiga endereçar diretamente
corretamente essa questão de responsabilidade, mas que também prepare ele para a correta manutenção. Legal, Marcelo. O Marcos completa, mas eu acho que você já falou, não sei se você quer enfatizar, como está a prática desse tipo de trabalho nas aquisições e na fase de uso dos empreendimentos? Olha, eu vou dizer para você que isso ainda precisa muito ser melhorado, muito, não só no caso de impermeabilização, mas de qualquer sistema. Acho que essa pergunta, de uma forma ou de outra, complementa a anterior, né? Sem falar em projetos, deixando de lado o projeto e a execução, o recebimento e a manutenção é fundamental para reduzir o volume de dor de cabeça que você vai ter no futuro. Né? Perfeito. Então, isso é muito importante. Legal, Marcelo. O Rolim Freitas, essa pergunta eu gostaria de dirigir para a Suzane Ascioli. O ideal, então, é sempre iniciar empreendimento colocando todos os projetistas, civil, impermeabilização, hidráulica, elétrica, etc., para equiparar os conceitos da realização do empreendimento? Essa é a pergunta dele. Está falando basicamente da compatibilização, de como sincronizar isso, né, Suzane? Sim, com certeza. E isso é uma prática que cada vez está se tornando mais comum, os projetos nascerem juntos, inclusive utilizando a plataforma do BIM, certo? Já para a gente compatibilizar as diversas matérias. E nesse momento você já chega para o projeto que tem interferência e já diz, olha, aqui nesse nicho já não cabe para fazer um arremate de impermeabilização, tenta aumentar o distanciamento, etc. Então, tudo isso, com certeza, é melhor que seja feito bem no início, ainda, como eu falei no início da apresentação, no básico da arquitetura. E o projeto não ser contratado quando todas as disciplinas já estiverem no seu executivo. Perfeito, Suzane, obrigado. Uma pergunta para o Mário Rocha. Mário, os serviços de impermeabilização afetam o caminho crítico das obras? Sem dúvida. Nós estamos hoje em projeto para busca de prédios residenciais para alocação de redução de ciclo. Tá? Hoje, o ciclo nosso de impermeabilização de apartamento, banheiro, é 5 dias com teste. Então, a hora que você resolve o problema da estrutura, que hoje tem um ciclo de 5 dias, que está resolvendo para baixar para 3 ou 2, vira um gargalo. Você tem toda a área externa, você aplica a manta, você tem uma grande interface de intempéries, né? Então, houve anos em que, durante 2 meses, você não podia aplicar impermeabilização na época de dezembro, janeiro, porque a sua regularização estava úmida, precisava 3 dias de sol, não tinha 3 dias de sol. Então, eu vejo assim, um impacto muito grande no caminho crítico e tem que ser muito bem pensado, inclusive no planejamento de obra, para não executar impermeabilização nessa época que a gente sabe que tem uma vulnerabilidade maior com relação a intempéries. Muito bom, Mário. Do Samuel da Costa, eu gostaria de dirigir, talvez ou melhor, eu gostaria de dirigir para os comentários do Luciano e para a Suzane também, tá? Ele está dizendo o seguinte, o aplicador ficou exprimido entre cronograma e qualidade. É um fato, tá certo? Sim. Após 20 anos, você não se lembrará quanto tempo demorou a impermeabilização, mas terá consciência de que há 20 anos você não tem problemas. Então, eu queria comentários aí do Luciano e da Suzane. É verdade. Como eu falei, a gente está falando de bastante tempo, né? E o aplicador, dentro da obra, ele sofre uma pressão, às vezes, fora do normal. Eu fui da obra, eu fui do aplicador e depois eu fui para a obra, né? Então, eu fiquei dos dois lados. E também fiz projeto. Então, o aplicador, ele sempre tem uma pressão muito grande. E até completando o que já foi falado aqui,
o problema, muitas vezes, está no planejamento da impermeabilização. Como eu falei, a impermeabilização é um trabalho artesanal e leva tempo para fazer, né? Hoje, o que a gente tem no mercado é dessa forma. E aí você pega um cronograma onde se faz a impermeabilização, coloca início e fim em 5 dias, sendo que só o teste de estanqueidade são 3. Você precisa de cura de alguns itens. Então, isso acaba não acontecendo devido também a trazer alguns atrasos nesse planejamento, né? E quando chega na impermeabilização, acaba estourando na mão do aplicador. E aí querem que o aplicador tenham atitudes arriscadas. Como ele é o responsável, ele que se arrisque. E aí é um momento de todos pararem, né? Aí eu falo projetista, obra, incorporador, quando tem gerenciadora, o engenheiro da obra, e falar qual o melhor caminho para que lá na frente, né, o aplicador não tenha problema, porque o problema do aplicador é o problema de todo mundo no futuro. É o call center do Marcelo Parada, né, por exemplo, que é um desastre total. Suzane, você quer completar? Sim, eu queria dizer o seguinte, eu até comentei na apresentação que a gente pode definir as fases de serviços, né? Que eu, além de ser projetista, eu também sou aplicadora, eu já sofri muito isso. Isso de ter que entrar com a impermeabilização, com o gesso dentro, ou ter que entrar fazer impermeabilização de laje de pilotis com a fachada, que para mim era quase impossível. E as soluções eram as mais engraçadas. Criavam anteparos com carrinho para o impermeabilizador fazer. Enfim, soluções indevidas, né? Então, assim, mais uma vez, na fase de projeto, se o construtor chegar e disser, eu preciso de uma célula de 5 dias por pavimento, então você pode optar por sistemas de impermeabilização com cura mais rápida, com menores números de camada, para que você possa atender esse requisito inicial. Isso tudo está no plano inicial de conversa do projetista. Agora, quase nunca o construtor sabe essas informações. Quase nunca ele sabe, certo? E tem vamos dizer, uma tendência de se considerar que os problemas com os aplicadores, eles são apresentados nos 2 primeiros anos, né? A partir disso aí, você já vai ver erro de desempenho de material ou então erro de projeto com dimensionamento incorreto de sistemas. Então, assim, o aplicador... E outro fator, eu sempre peço para o dono assinar, assim, você quer eliminar o teste de estanqueidade, você quer que eu queime as horas necessárias para a cura do material, então, por gentileza, assine aqui. Quando pede para assinar, Luciano, eles abrem. Eu não assinaria. Bom, muito bom, Suzane, obrigado, muito bom, Luciano. Em respeito ao nosso público, a gente vai caminhar para o encerramento. Eu tenho uma última pergunta, né? Tem várias outras perguntas que a gente não vai conseguir formular, mas seguramente os painelistas vão ter prazer em responder depois por e-mail, né? Para aqueles que as fizeram. E a última pergunta, né, eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho numa questão que eu acho que é muito relevante. A gente não usa muito engenharia econômica, né? Como engenheiros, a gente tem esse péssimo hábito, né? No final da história, além de pensar em vida útil, etc., tem uma coisa que é muito importante, eu queria deixar essa questão no ar, né? Eu tenho insistido nesse tema praticamente em tudo que envolve operação, manutenção, etc., né? Tão importante quanto definir vida útil de projeto e todos esses conceitos que envolvem manutenção, a questão que eu gostaria de perguntar é quanto custa, né, o metro quadrado, por exemplo, de impermeabilização por ano, por vida útil, por ano de vida útil, tá certo? Essa conta é uma conta importante para o Marcelo tomar decisão. É uma conta importante para o Mário tomar decisão, né? Então, é claro que muitas vezes é muito, muito caro o acesso à obra, toda a infraestrutura que você precisa preparar para executar, né? Tem uma questão da sustentabilidade também, mas esse é um aspecto importante. Então,
dentro dessa questão, eu gostaria de perguntar para o Luciano, como pergunta final, qual critério o construtor deve considerar na seleção de materiais a serem utilizados e e também o critério para selecionar quem vai aplicá-los. O material, né, na verdade, hoje a gente fala em sistema, né? A gente tem que estar vendo o que acontece com o sistema, porque tem a camada impermeável, mas tem outras camadas que também são super importantes para que esse sistema tenha essa durabilidade, tenha essa vida útil. O construtor, o que escolher? Antes eu acho assim que não estava explícito essa questão. Eu acho que todo mundo até sabia quanto tempo durava. A gente estava sempre fui muito apegado à garantia, né? 5 anos, e às vezes pedia 10 anos, já o mercado já entrava em alvoroço, porque para 10 anos eu tenho que ter pelo menos 15 anos, mas isso acabou. Isso tá claro, se você pegar até as nossas informações da Denver hoje no site, a gente abriu mão, colocou lá quanto é o filme de filme seco, qual é o consumo, tá tudo lá. Então, para quem vai construir, eu acho que hoje avaliar. Eu estou construindo, eu quero que a minha impermeabilização atinja quanto tempo de vida útil, porque isso hoje vai estar claro, vindo do fabricante e de quem for fazer o projeto. E aí ele vai tomar as providências para que aquela vida útil seja majorada, né? Antes a gente estava apegado a requisitos de norma, né? Espessura, resistência à tração, alongamento. Hoje não, a gente tem um parâmetro muito mais palpável. Quanto tempo vai durar essa impermeabilização? A partir daí, eu acho que dá para escolher com muito mais facilidade o que eu quero. E quem vai executar? São aqueles que hoje entendem esse cenário do que está acontecendo, que é um cenário onde não vai ter mais decisões unilaterais, vai ter que ser decisões em grupos, o fabricante conversando com o projetista com o construtor, e com quem for aplicar. Esse cara que tiver inserido, que entender que ele é um dos mais importantes, mesmo não sendo muito citado, é o que melhor vai executar a obra. Perfeito, Luciano. Bom, então a gente está caminhando para a finalização. Vocês viram que quando a gente junta um time de feras, aí o que sai, né? Belíssimo conteúdo. Parabéns para os painelistas e para o C3. E eu queria chamar o Rodolfo para fazer o encerramento do nosso evento. Obrigado, pessoal. Valeu, Paulo. Valeu, Marcelo. Valeu, Suzane, Mário, Luciano, pessoal, principalmente nosso patrocinador aí, Denver. Paulo também, que a gente está no desgaste, que é o trabalho que dá a conseguir aglomerar todos esses temas e levar um conteúdo de qualidade. Então, fica aqui o meu agradecimento a todos vocês, panelistas. Fica aqui o meu agradecimento a vocês também que assistiram, acompanharam essa live. Quem não conseguiu ter a pergunta respondida, manda para nós por e-mail, contato@c3clube.br, que a gente vai ter o maior prazer em responder. Pode mandar no YouTube também, que a gente acompanha todas as perguntas. E muito obrigado, boa noite, até a próxima live. Deus. Um abraço. Tchau. Tchau. Obrigado. Acabou. Acabou. Hora do happy hour agora? Hora do happy hour agora? Cadê o happy hour agora?